Relatos de pessoas que sustentam ter sido raptadas por extraterrestres. E se acreditarmos nos inquéritos, poderá ser uma em 50 pessoas. A visão de extraterrestres é sempre manchete. Talvez sejam mitos modernos, mas também pode ser verdade. Em 1980, a alguns quilómetros da central nuclear de Sizewell, em Inglaterra, e perto de duas bases aéreas da NATO, administradas pela Força Aérea Norte-Americana, parece ter havido um encontro que foi caracterizado como tendo sido o acontecimento mais importante na história do estudo de OVNIs. Durante vários dias, houve relatos de luzes estranhas em redor das bases associadas da Força Aérea Britânica de Woodsbridge e de Bentwaters. Sustenta-se que radares da Força Aérea Britânica captaram sinais estranhos de um objeto voador a sobrevoar o Mar do Norte a uma velocidade incrível. Foi enviado um avião para tentar interceptá-lo, sem sucesso. Na base de Woodbridge, falava-se de uma luz incrível vista na floresta que tinha deixado marcas estranhas no chão. O tenente-coronel Charles Halt penetrou na floresta juntamente com alguns homens, determinado a acabar com o rumor de que lá havia um OVNI. Um contador Geiger procurava níveis invulgares de radioatividade. Misteriosamente, os grandes focos que antes tinham sido colocados na floresta recusaram-se a trabalhar. Não era a primeira falha inexplicável do equipamento que iriam experimentar durante aquela noite. Subitamente, uma luz encarnada apareceu 100 metros à sua frente, pulsando no nevoeiro. Os homens tentaram comunicar com a sua base pelo rádio, mas nenhum dos 3 canais funcionava. Tiraram-se fotografias, mas posteriormente verificou-se que o filme ficara velado. A luz aparecia e desaparecia, conduzindo-os pelas árvores como uma maliciosa quimera. Após várias horas, a luz desapareceu, sendo substituída por 3 luzes brilhantes no céu. Segundo o tenente-coronel Halt, os homens regressaram à base, mas outros relatos sustentam que isto foi apenas o começo de uma noite incrível com um grande movimento de OVNIs. Algumas tropas das bases associadas dirigiram-se para uma clareira na floresta. Desta vez iam encontrar o que procuravam. No meio da clareira estava um objeto redondo, pulsando através de uma estranha névoa que o rodeava. Subitamente, uma luz encarnada disparou pelo céu, pairando depois sobre o objeto. Um brilhante raio de luz cegou todos por um instante. O que viram depois aterrorizou-os. O objeto branco desaparecera. Uma grande nave em forma de pirâmide estava no seu lugar e pairando ao lado estavam 3 extraterrestres. O tenente-coronel Gordon Williams aproximou-se para comunicar com eles. A sua nave estava danificada e precisavam de equipamento eletrónico especial que tinha chegado secretamente de uma base da Força Aérea Norte-Americana na Alemanha. Os extraterrestres estiveram mesmo lá? A questão foi abordada no Parlamento, mas o Ministério da Defesa sustentou que nada de significativo ocorrera em matéria de defesa. Alguns céticos sugerem que a história foi engendrada pelo governo para encobrir um desastre que envolveu um modelo antigo do avião stealth ou um acidente que envolveu uma experiência ultra-secreta da física quântica. Qualquer que seja a verdade, muitos de nós querem acreditar que isto esteve relacionado com extraterrestres.
Afinal, nas nossas culturas sempre abundaram lendas sobre visitas de feras e monstros. Talvez o extraterrestre venha agora responder a essa necessidade? Mas quererão eles ajudar-nos ou destruir-nos? Em 1898, no livro A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, os marcianos estiveram prestes a eliminar-nos. 10 anos depois, passaram a ser os bons, já que os escritores de ficção científica lhes davam asas de anjos. A dúvida mantém-se. Não sabemos se o extraterrestre quer ser nosso amigo ou inimigo. A madrugada da Idade Espacial criou os contactos. Pessoas que sustentavam ter visto a visita de amigáveis marcianos ou venusianos durante os anos 50. Não durou muito. Em 1961, os extraterrestres tornaram-se desagradáveis. Perturbados com pesadelos repetitivos, Barney e Betty Hill submeteram-se à hipnose. O que descreveram alterou dramaticamente a agenda extraterrestre, lançando no mundo inteiro uma nova e duradoura tendência nas histórias de encontros com extraterrestres. Barney e Betty Hill iam para casa de carro através do New Hampshire quando viram uma luz reluzente à frente. Depois disso, lembram-se apenas de estar de volta no carro 2 horas depois. Sob hipnose, contaram como extraterrestres os tinham levado para a sua nave espacial, submetendo-os aí a dolorosos exames médicos. Retiraram sêmen a Barney e óvulos à sua mulher. Descreveram que criaturas pequenas e magras, com grandes cabeças e enormes olhos, examinaram as suas mentes e os seus corpos. Hoje em dia, milhares de pessoas pelo mundo inteiro relatam de forma incrivelmente semelhante como foram raptadas por extraterrestres. Muitas confiam na regressão hipnótica, mas os críticos acreditam que as memórias assim recuperadas não são fidedignas. Quem sabe se o pequeno extraterrestre dos olhos enormes não se deveu à influência subconsciente de uma figura parecida exibida na série televisiva de ficção científica Os Limites do Terror, emitida apenas uma semana antes da hipnose. O rapto por extraterrestres ainda cativa a nossa imaginação. Mas porquê? A resposta está nas parecenças entre os mitos tradicionais e certos elementos que surgem constantemente nas histórias dos raptos. Não parecia haver razão nenhuma para a escolherem. E quando vieram, não houve nada que ela pudesse fazer para resistir. Foi a luz que a acordou. Mas o que ela via era impossível. Talvez estivesse a sonhar, apanhada naquele mundo intermédio entre a realidade e o sonho, e a realidade. Tentou acordar o marido, mas era como se o tempo tivesse parado para todos, menos para ela e para o extraterrestre. Subitamente, um raio de luz focou-a e ela foi sugada para o interior da nave espacial. Temos sempre medo de ser levados por visitantes de outros mundos. Fadas que arrebatam bebés e os levam para manter a sua espécie, ou criaturas aterradoras que roubam a nossa individualidade. Vampiros que sugam as nossas almas juntamente com o sangue. Os extraterrestres não são as primeiras criaturas a raptar-nos, mas o que se passa quando nos levam? Quando voltou a si, deu consigo na nave espacial extraterrestre, atada a uma espécie de mesa de operações.
3 pequenas criaturas examinavam-na, analisando-a com instrumentos, tirando amostras para análises e fazendo uma espécie de implante na cabeça que deixou uma marca que permaneceria mesmo depois do seu regresso a casa. Depois, um dos extraterrestres avançou e aproximou-se dela, paralisada pelos seus olhos. Sentiu que ele lhe examinava a mente enquanto a olhava fixamente, retirando-lhe até as próprias memórias através de uma espécie de ligação mental. Durante quase 40 anos, desde o episódio de Betty e Barney Hill, os exames e implantes têm surgido repetidamente entre as centenas de pessoas que juram ter sido raptadas. Mas, recuando mais no tempo, olhando para culturas em que os xamãs atravessam o mundo dos homens e dos espíritos, encontram-se semelhanças intrigantes. Em alguns casos, o xamã é levado por espíritos para o espaço a fim de ver de cima todos os pormenores da Terra. Segundo reza a tradição na Papua Nova Guiné, espíritos malignos arrancam o esqueleto ao xamã antes de o substituir por ossos mágicos. De acordo com outras versões, implanta-se um cristal na cabeça do novo xamã a fim de lhe dar conhecimento e poder. Se criamos extraterrestres nas nossas cabeças, por que lhes damos o aspecto que têm? Desde que este tipo de extraterrestre, conhecido por o cinzento, surgiu na capa de um best-seller no início dos anos 80, a maioria de nós imagina que os extraterrestres são parecidos com um ser assim. Mas os extraterrestres nem sempre tiveram esta constituição. Na Europa é comum o chamado nórdico, muito alto, muito loiro e muito útil à humanidade. Na América e em grande expansão está o clássico cinzento. Mas não são só humanoides que vêm ao nosso encontro. Há quem refira criaturas parecidas com cérebros a descer a rua a correr, ou lagartos gigantescos vindos do espaço. Ou, na América do Sul, extraterrestres animalescos e peludos. Alguns são bons, outros maus, mas quem é visto com maior frequência é o cinzento. E como se comportam esses seres? Se procuramos no mundo natural formas que nos permitam compreender melhor os extraterrestres, talvez façamos o mesmo com as suas características. Tememos a perda da individualidade do reino dos insetos. Milhões e milhões de obreiras, soldados, zangões, cada um com a tarefa bem definida para toda a vida, agindo somente para benefício do coletivo. Alguns escritores de ficção científica designam isto por mentalidade da colmeia, acrescentando às personalidades sem rosto dos seus extraterrestres. Mas ainda há pior. Ficamos horrorizados quando vespas parasitas põem os ovos em larvas de besouros e em lagartas. Crescem lá dentro até ser a altura de emergir. E rompem então, matando a lagarta. É o mesmo princípio reprodutivo adotado pelo extraterrestre do filme Alien, o oitavo passageiro, só que aí o hospedeiro, em vez de ser uma lagarta, é um ser humano. O escaravelho bombardeiro expele um ácido numa mistura química fatal, tal como fazem os insetos extraterrestres no filme Soldados do Universo, que dissolvem assim os nossos soldados. Mas há um extraterrestre que tem vindo a dominar a ficção científica e os relatos de raptos, o cinzento. Alguns sustentam que tem a dita mentalidade de colmeia, evidenciando a ausência de individualismo e de emoções. Mas talvez o verdadeiro terror do cinzento seja o de simbolizar aquilo que receamos vir a ser.
Se criaturas como o Bigfoot representam a nossa faceta terrena, física, o nosso passado, então o cinzento é o pesadelo do nosso futuro. Pequeno, escancelado e com uma grande cabeça para conter um grande cérebro. A telepatia substitui a necessidade de haver bocas ou ouvidos desenvolvidos. A lógica fria substitui a emoção. Não admira que tenhamos medo do cinzento. Terminado o exame, o chefe extraterrestre conduziu a sua prisioneira em direção a uma passagem repleta de luz. Foram dar a uma sala estranha e ela sentiu que era uma espécie de céu. Subitamente, sentiu os pensamentos do extraterrestre na sua mente, deixando uma mensagem, um aviso. Se o homem não aceitar isto, não será salvo, não viverá. Tudo foi planeado. O mais importante é o amor. Eles não querem magoar ninguém, mas por amor não podem deixar o homem prosseguir no caminho pelo qual enveredou. E o homem vai ter medo disso. Alegadamente, esta mensagem foi dada a Betty Anderson, de Massachusetts, pelo raptor extraterrestre em 1967. Parece querer dizer que a humanidade será destruída salvo se corrigir, um traço comum nos relatos dos raptos e também em mitos antigos do fim dos tempos, do Apocalipse. A destruição em massa no dia do julgamento, uma das mitologias mais poderosas do homem. Algumas seitas modernas acreditam que uma nave espacial as salvará nos últimos dias e as levará para um planeta purificado, para um novo Éden. Guardas galácticos do paraíso. Numa época em que os inquéritos demonstram que há mais pessoas a admitir a existência de extraterrestres do que o culto a Deus, será surpreendente os extraterrestres serem os cavaleiros modernos do Apocalipse e, para alguns, até o instrumento da salvação? Numa época em que a ciência manda e nos sentimos inseguros por manifestar os nossos medos mais profundos no que respeita a criaturas mágicas, será de estranhar que surja uma nova mitologia a partir da própria ciência? Podemos reviver os nossos mitos clássicos de forma inteligível? Ou é assim tão simples? E se os extraterrestres não forem sucessores dos nossos mitos, mas sim quem os inspirou? Para os nossos antepassados remotos, um ser que viesse do céu numa nave espacial seria considerado um deus ou uma criatura mágica. É altamente controverso, mas para quem acredita em escritores como Eric Van Daniken, os extraterrestres têm-nos visitado desde há milhares de anos. Representará esta pintura rupestre com 8.000 anos encontrada no Saara um extraterrestre num fato espacial? Estas gravuras rupestres peruanas serão extraterrestres com capacetes espaciais? Talvez até tenham sido visitantes de outro mundo quem nos criou, alterando o ADN dos antepassados do homem, o que explicaria os grandes saltos verificados na evolução. E como construiu o homem antigo os seus grandes templos? Como passou subitamente de caçador selvagem a agricultor sedentário, a habitante civilizado de cidades, desenvolvendo a escrita, a roda, a medicina e até o conhecimento pormenorizado do nosso sistema solar há 5.000 anos na antiga Suméria. Os sumérios sabiam de onde vinham os seus deuses. Anunnaki eram viajantes espaciais de um planeta oculto no nosso próprio sistema solar. Os sacerdotes ofereceram-lhes comida e bebida, sabendo que, embora imortais, eram de carne e sangue.
antiga Suméria, o antigo Egito, a grande civilização maia da América Central deixaram à humanidade espantosas descobertas tecnológicas e científicas. Evolução natural ou tudo obra de extraterrestres? Se os extraterrestres existem de facto, ou se são mitos modernos que não passam de criações da mente, a verdade é que o fascínio provocado por este fenómeno no mundo inteiro mostra que vai ao encontro de algum tipo de necessidade. No meio do mundo assustador e caótico, talvez seja a mesma necessidade de explicações e de ordem a que os mitos clássicos deram resposta durante séculos. Na nossa perpétua luta para compreender, o extraterrestre parece falar-nos com tanto poder hoje como há tantos e tantos anos os dragões, lobisomens e demónios falavam aos nossos antepassados. Can you see the others up on the right there? No. Ikomingi. 1, 2, 3, 4. It looks like they're hunting as well. Por fim, somos recompensados ao avistar um grupo de leões típico de Tsavo. I think the important thing to bear in mind about these lions is the fact that they rely on their basic existence on not being seen by either by four-legged creatures or us. And so they're very private, very secretive, and very cunning because of that. Os leões machos de Tsavo não têm juba. A ciência ainda não conseguiu apurar o porquê. The question remains whether short or long. I don't think has actually been thoroughly explained by the so-called experts. And they don't know themselves. It could be environmental. They talk about savanna lions or Serengeti lions, the males displaying themselves so the females can see them immediately, this sort of testosterone. And then they say, well, because of the type of bush, thorn bush we have here, wait a bit thorn, that the long mane is not practical to move through the bush. Ao chegar a terreno mais aberto, a equipa conseguiu filmar um leão macho de Tsavo. As jubas mínimas não são a única característica invulgar dos machos de Tsavo. Diz-se que eles são caçadores invulgarmente ativos, porque o ambiente agreste de Tsavo não permite grupos grandes, em que as fêmeas busquem alimento para os machos. Os primeiros devoradores de pessoas foram descritos por alguns investigadores como supermachos. O primeiro que Peterson abateu media 2,90 metros da ponta do focinho à ponta da cauda e tinha quase 1,20 metro de altura. Foi necessário uma equipa de 8 homens para o transportar. Unlike a lot of lions in other areas, these lions don't have big herds to feed from. They're not big herds of zebras or wildebeest in this area. So really the only herds that they've got are buffalo. And buffaloes are very intelligent animals, so they've really got to be very quiet, very secretive, and they've got to stay inside that salt bush. In my opinion, they're the most primitive element of the species. I really believe this. I think you're looking at a pure killing machine. That's all it is. And I think that's what Patterson was faced with as well. Almost like the equivalent of the shark. That's what it does. It moves around looking for food, and that's the end of it. Por vezes os leões parecem agir em círculo, à semelhança dos tubarões. Mas a diferença está em que frequentemente algumas das suas presas ripostam. Um búfalo adulto pesa entre 400 e 850 quilos. Pelo menos 2 vezes mais do que um grande leão macho. E os seus chifres não são um adorno, mas sim uma arma mortífera. Quando anoitece, os leões ficam em vantagem.
A leoa aplica as mandíbulas à boca do búfalo para o sufocar e impedir de alertar a manada. Para Mike Penman, no Botsuana, a busca de leões vai ganhar uma nova e enervante dimensão. It's 5:30, early start, new day. We heard lions calling on both sides of the camp, that side and that side. So it gives me Hobson's choice. I have to check there first, check there. We're going to find these lions today. Eis o que procurávamos. Here we've got both these lions pretty relaxed under the bush. They focused on me, definitely haven't gone to sleep. So what I'm going to do is sneak out this side of the car, keeping my body hidden behind the vehicle. Once I realize that they're completely relaxed with me outside the car, I'm going to get down on all fours and crawl towards them. And that should create some interest. And hopefully it's not too much interest. There's no written recipe on how to approach lions on all fours. So for you folks back at home, don't try this. These lions are aware that we're out the car. The one staring continuously in my direction, keeps checking, so they are aware we're out the car. As an upright human, he'd be scared of me. If I went down on all fours, it'll change his attitude. It's to show you. Okay, let's go. Come behind me now. I crawled straight towards him. I think he's going to probably scoot, so I'm going to crawl towards this bush in front of me. Mike joga com o leão, procurando mantê-lo equilibrado na precária fronteira entre interesse e cautela, ou entre ataque e retirada. Ao desviar o olhar de Mike, o leão evita um desafio direto e ao mesmo tempo mostra os dentes de perfil. A sua atitude é em parte defensiva e em parte ameaçadora. Mike deita-se na erva. É a atitude menos ameaçadora e mais submissa que pode adotar. Significa também que se o leão decidir atacar, ele não terá tempo para se levantar.
One of the things that you notice when you're really close to a lion and his mouth's open is a very black lip and his canines, which is obviously his weapons that should anything go wrong, that's what he's going to tear you apart with. So one thing that's very prominent is that black lip and the huge canine. I mean, the circumference of the bottom of that canine was about bigger than $1, you know, so very sharp. I could even see the saliva on his lips. And he got very interested in me at the end, came in very close, which probably made him a little more braver than, he was braver than I. I always backed off out of his circle so that I didn't become didn't obvious a prey. You know, if something doesn't move and he comes in and he sniffs, and he likes what he smells, he's going to give you a cuff. And if that cuff knocks you out or injures you or draws blood, the whole process changes. The cogs go forward and that's what becomes a kill. So are lions man-eaters? This morning it didn't look like. He was very interested as a toy or a plaything, but I don't think he saw me as a food source. You can imagine that you can threaten the king of beasts with a toilet roll, and that's simply not to knock him out with or, you know, shed tears, but it's basically an object that if he comes right in and it looks as though he's going to have a go at me, I'm going to use this either to throw at him, to make contact with him, or to throw past him, which will distract him for a second. It'll catch his eye, and in that second, that's the second I need to get myself out of the predicament I've just got myself into. Mike conseguiria dar-se com os leões da fronteira entre Moçambique e a África do Sul e ficar vivo? O Dr. Grobler não acredita. I don't think he'll do it a lot of times here and stay alive. You know, it's something I wouldn't try at all. Not my type of flesh. Na vastidão africana, os leões a rugir ao crepúsculo fazem-nos lembrar que nós, como espécie, não somos tão superiores como por vezes pensamos. Para quem se tem dedicado à natureza, este som é um elo especial, como que um toque de chamada noturno, a ligar soldados muito afastados. Para os moçambicanos que atravessam a fronteira na mira do paraíso urbano da África do Sul, o rugido do leão assinala outra coisa, o terror primitivo, o pior pesadelo prestes a tornar-se realidade. Os leões, contrariamente aos tubarões ou aos crocodilos, têm uma qualidade que faz que pareçam próximos de nós. Os complexos músculos do focinho formam um conjunto de expressões semelhantes às nossas. Parecemos entender instintivamente a sua linguagem corporal e achamos-los belos. Por isso, quando comem pessoas, temos tendência a considerá-los criminosos. Mas nós, humanos, precisamos mais dos leões do que eles de nós. Se os leões desaparecerem, desaparecerá com eles uma parte vital da mente humana. É claro que os leões não sabem isto. São simplesmente eles próprios. E de cada 3 naus da carreira da Índia, uma perdia-se. A ausência de faróis, costas alcantiladas, escolhos, correntes e marés, e a navegação à vela, ainda baseada em conhecimentos de orientação incipientes, fizeram da nossa costa um imenso cemitério de navios de todas as épocas e proveniências. Apesar da comunhão estabelecida entre Portugal e o mar, é só em 16 de outubro de 1982 que nasce o primeiro projeto de arqueologia subaquática dirigido por Francisco Alves, então diretor do Museu Nacional de Arqueologia. 17 anos mais tarde, e depois de mais de 30 intervenções, sempre penalizadas pela falta de verbas e de meios, é finalmente criado no âmbito do Instituto Português de Arqueologia o Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, naturalmente dirigido por Francisco Alves, o primeiro arqueólogo subaquático português.
Defensor acérrimo dos valores da arqueologia subaquática, baseada em prioridades de exclusiva índole científica, Francisco Alves é promotor e participante de vários simpósios internacionais subordinados ao tema da arqueologia náutica e subaquática. É também sobre ele que recai a responsabilidade de dotar o pavilhão de Portugal da Expo 98 com o espólio resultante da escavação ocorrida em Oeiras, ao largo de São Julião da Barra. É nas instalações do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática que se encontram depositados muitos dos objetos resultantes de levantamentos arqueológicos ocorridos nos últimos anos ao longo da costa portuguesa. A nau Nossa Senhora dos Mártires naufragou em outubro de 1606, mesmo em frente à fortaleza de São Julião da Barra, em Oeiras. Temporais, correntes e marés ajudaram a desagregar a estrutura imponente do navio, fazendo com que inúmeros objetos se tenham dispersado por uma enorme área que agora é necessário prospectar. A arqueologia subaquática utiliza atualmente diversos aparelhos adaptados ao meio marinho. A sugadora subaquática é uma ferramenta importantíssima, já que permite, sem grande esforço, afastar a areia levantada pela mão dos arqueólogos, deixando a descoberto os objetos mais pesados. A areia, aspirada pelo caudal da água produzido pela sugadora, é conduzida através de um tubo, devidamente posicionado, até um local onde a corrente marinha a dispersa e afasta do local do naufrágio. É através de um lento processo de análise e interpretação dos objetos encontrados que os arqueólogos vão a pouco e pouco limitando uma área cada vez mais circunscrita até à localização exata do local onde repousam os restos do naufrágio. Ao fim de algum tempo, são finalmente expostos os restos de uma enorme estrutura que indiciam os despojos de um naufrágio. O maior valor do estudo das jazidas arqueológicas é, sem dúvida, a sua compreensão. O estudo do casco, o tipo de madeiras utilizadas, os entalhes, o desenho das cavernas e de muitos outros pormenores têm uma enorme importância para o conhecimento e compreensão daquilo que era a construção naval da época. Por estranho que pareça, o desenho de navios só no século XVIII se tornou prática comum e os técnicos ainda não chegaram a acordo sobre o sistema de medidas usado na construção naval até essa data. Por outro lado, são raras as pinturas minuciosas de navios da época. Os destroços agora descobertos evidenciam os restos de um grande navio que nos pode dar uma ideia aproximada daquilo que atualmente constitui uma autêntica cápsula do tempo, trazendo consigo aquilo que o imaginário do homem do século XX é capaz de reconstituir acerca das embarcações da carreira da Índia. Enquanto isso, maré após maré, o mar volta a cobrir de areia todos os contornos postos a descoberto e é de novo necessário limpar e voltar a limpar todos os detritos que dia após dia se acumulam sobre o naufrágio.
A moderna arqueologia subaquática é uma disciplina que obriga a diversos tipos de registro que irão ajudar à interpretação do naufrágio. Torna-se por isso necessário proceder à determinação de qual a inclinação das diferentes partes do naufrágio, medir a posição relativa entre os diversos componentes, fotografar, desenhar, enfim, obter todo o género de informação necessária à minúcia da arqueologia. Nos nossos fundos jazem muitos sonhos, ambições e riquezas, perdidos por navegantes cuja memória muitas vezes perdeu também ela própria. Mas sobretudo era um navio que vinha carregadíssimo de pimenta e enfim, a pimenta andou dias, talvez semanas, a boiar no Tejo, com quantidades gigantescas. E, enfim, era tanta que nós ainda temos pimenta lá embaixo. Uma enorme quantidade de pimenta encontra-se ainda espalhada entre os destroços. Rezam as crónicas de que a pimenta nessa época era de tal forma preciosa que era guardada em instituições bancárias e em cofres de abastados particulares. Quis o acaso que o cesto carregado de pimenta e arrumado entre as cavernas tivesse sobrevivido ao naufrágio, talvez protegido pela areia que entretanto se foi depositando sobre ele. Os fins justificam os meios, e a arqueologia subaquática é muitas vezes confrontada com o improviso, com adaptações que tornam possível a recuperação de objetos extremamente frágeis e delicados. Uma velha âncora, presa ao substrato rochoso por concreções que se desenvolveram ao longo de vários séculos, opõe-se durante algum tempo à enorme força desenvolvida pelos balões ascensionais. Quando subitamente se precipita para a superfície, libertando-se da sua prisão, surpreende todos os membros da equipe, não havendo felizmente nenhum incidente a registrar. Os canhões, na altura do impacto do navio contra as rochas do fundo, devem ter deslizado pelo convés, partindo as anuras que os protegiam, e mergulharam nas águas tumultuosas, precipitando-se para o seu túmulo marinho, onde permaneceram durante séculos. Acordados pelos arqueólogos do seu sono secular, integraram a exposição patente no pavilhão de Portugal da Expo 98. O reboque destes enormes objetos, de São Julião até à doca de Passo de Arcos, representa muitas horas de sol e de mar, vividas entre os problemas levantados pelo reduzido poder de manobra das embarcações, não preparadas para operações de reboque, e pelo receio de que algum baixio possa danificar algumas das peças. Até que os objetos recuperados em São Julião da Barra sejam entregues a especialistas de uma outra área, que irão proceder à conservação e restauro do espólio recuperado, é ainda aos arqueólogos que compete proceder ao transporte, limpeza preliminar
e todos os registros necessários ao completo conhecimento das peças encontradas. A prová-lo, aí está, a quando do início da construção dos molhos de uma marina na Baía de Angra do Heroísmo, a descoberta de 2 surpreendentes cascos de navios datados do século XVI. A grande visibilidade existente durante a captação das imagens subaquáticas permite mostrar uma enorme estrutura depositada sobre a areia do fundo. Uma equipa de arqueólogos corre agora contra o tempo para salvaguardar os preciosos vestígios de Angra C e Angra D. Mas tão importante descoberta arqueológica não parece comover os defensores da Marina de Angra, cuja construção espera apenas a saída dos investigadores. Vários objetos dispersos pelo fundo foram recuperados. Contudo, não podem fornecer nenhum dado que ajude a determinar as dimensões e estrutura dos velhos barcos, ajudando apenas a determinar de uma forma mais exata alguns aspectos do cotidiano a bordo e também a integrar a utilização desses objetos num determinado período através da datação obtida pelo radiocarbono 14, efetuada às madeiras que compunham o casco das velhas embarcações. Todas estas operações, noticiadas pela imprensa e rádio regionais, foram também divulgadas por canais de televisão internacionais, tais como a Televisão Federal Alemã e o programa televisado da televisão francesa, tornando-se talvez por isso estranho o alinhamento a que todos estes factos foram votados pelos canais de televisão nacionais. Podemos considerar que neste momento estamos apontados para os finais do século XVI e eventualmente cavalgando os inícios do século XVI. We must record immediately on video. Immediately in video. Pela primeira vez em Portugal, os modernos sistemas digitais de vídeo permitiram, através do congelamento de imagem, a interpretação de muitos dos pormenores utilizados na construção dos cascos. A presença de mercúrio entre as cavernas do navio é justificada pela extração de minério verificada nas colónias e onde a utilização do mercúrio permitia a separação da prata dos outros metais que a envolviam.
Outro dos sistemas utilizados para o registro do naufrágio foi a colocação de mangas plásticas transparentes agrafadas às estruturas do casco, sendo sobre elas desenhadas todas as formas evidentes, traduzidas pelo perfil produzido por tábuas e cavernas. Treinados por Peter Weigel, do Departamento de Arqueologia Subaquática do Serviço de Parques do Canadá, os arqueólogos portugueses vão ter que proceder num muito curto período de tempo à medição, etiquetagem, fotografia, desenho, registro vídeo e finalmente ao completo desmantelamento do casco das duas embarcações, cujo comprimento varia entre os 27 e 30 metros. Todas estas traves e tábuas, depois de registadas e marcadas como peças de um enorme puzzle, serão enterradas numa enorme vala aberta no fundo do mar, ficando assim preservadas pela areia num local conhecido. Num futuro em que as conjunturas científicas e económicas se possam conjugar, os arqueólogos terão à sua disposição todo este manancial de informação que, por enquanto, apenas foi sumariamente estudado, já que o principal objetivo desta campanha é preservar. Uma das intervenções também prevista no quadro da nova lei é aquilo que se chama de arqueologia preventiva. O assoreamento verificado na Ria Formosa ao longo dos últimos anos tem originado a asfixia de inúmeros organismos que aí proliferavam. Para repor uma profundidade que permita a livre circulação da água e assim possibilitar uma boa oxigenação aos organismos existentes nos muitos braços da ria, torna-se necessária a intervenção de uma draga capaz de remover a areia acumulada e transportá-la através de longas tubagens para locais onde a dinâmica natural das marés a integrará no interface costeiro. A proximidade de locais arqueológicos particularmente sensíveis, como é o caso de uma cidade romana subterrada existente nas proximidades, aconselha a que antes da passagem da draga se efetuem várias prospecções, assegurando assim a preservação de qualquer património arqueológico que de outra forma seria irremediavelmente destruído.
Determinada uma faixa na zona de marés, procede-se a uma clivagem do substrato até ser atingida sem margem para dúvidas uma camada de sedimento geologicamente anterior a quaisquer estruturas que eventualmente tivessem sido construídas nesse local. No caso da Ria Formosa, nada houve que pudesse obstruir os normais trabalhos de dragagem. A Ria de Aveiro é atualmente um dos lugares onde se encontra um importante trabalho em curso. Um barco do século XV, carregado de porcelana, na altura do naufrágio, permitiu pela primeira vez à escala internacional determinar o tipo de louças utilizado a bordo das embarcações, que alguns anos mais tarde iriam dar início às descobertas marítimas portuguesas, acrescentando assim um ponteiro de minutos ao relógio do tempo. Para além das informações que o estudo do seu casco tem proporcionado, foram também encontradas muitas peças de cerâmica excepcionalmente bem preservadas e também imensas nozes, conservadas durante 5 séculos pela proteção oferecida pela vasa e pelo lodo. A equipe de técnicos e arqueólogos chefiada por Francisco Alves tem pela sua competência sabido merecer os elogios expressos por vários arqueólogos estrangeiros de comprovada reputação à escala internacional. As cerâmicas recuperadas dão-nos uma ideia precisa de alguns dos objetos que participaram na saga dos descobrimentos portugueses, permitindo assim reconstituir uma parte daquilo que seria a vida a bordo dessas embarcações. Para além da atividade subaquática, é também necessário catalogar todas as peças recuperadas, preparar placas de identificação e muitas outras tarefas, tais como proceder à limpeza de tudo aquilo que, mergulho após mergulho, os arqueólogos têm recuperado.
Para a arqueologia, os achados chamados perecíveis, ou seja, aqueles que a ação do tempo pode fazer desaparecer, são muito mais importantes do que objetos, por exemplo, de prata ou de ouro, que conseguem facilmente permanecer intactos durante milhares de anos. No fundo da ria, preservado pela proteção oferecida pelo casco do velho barco e pela vasa, foi encontrado um pedaço de um velho cabo perfeitamente preservado. A partir do momento em que cessa a proteção que o fez chegar até aos nossos dias, ele torna-se particularmente sensível, tornando-se necessário proceder à sua recuperação com imensa delicadeza, acautelando as hipóteses de desagregação a que a partir de agora se encontra sujeito. Terminados os registros in situ, é então necessário proceder à recuperação da maior parte possível do velho casco, para que, através da sua análise, se possa supor os métodos utilizados na construção naval da época. Entre a quilha e a tábua de resbordo, ou seja, aquela que encostava à quilha, é detectada uma substância de cor esbranquiçada, que deveria servir de isolante contra a penetração da água. A recolha dessas amostras poderá, depois de uma análise química dos seus componentes, determinar quais as substâncias utilizadas como isolantes nessa época. Atualmente, encontram-se localizados ao longo da costa portuguesa cerca de 5.000 naufrágios. Correntes e marés, mar e areia, com certeza que ainda escondem muita coisa por encontrar. Enfim, são os segredos do mar português. Trabalho de arqueologia subaquática, que viria depois a ter consagração legal no centro dirigido, sabiamente dirigido, ousadamente dirigido, permitam-me sublinhá-lo, pelo Sr. Dr. Francisco Lopes, do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática. Eu penso que, desde então, nós temos os instrumentos, temos logo seguido por outros. Um a um, os peixes submetem-se passivamente à sessão de limpeza e a sala de espera enche-se gradualmente. A saúde dos peixes do Recife depende dos vários limpadores e mesmo os mais pequenos, como estes, apresentam-se às pinças de sondagem dos camarões.